Olá, turma. Meu nome é Alessandra, sou professora de espanhol do Colégio Sul-Americano. Hoje daremos continuidade à nossa aula com a matéria da V2, primeiro bimestre, nossa segunda aula, vídeo 2. Antes de começarmos nossa aula, que vocês tenham em mãos o material de espanhol, livro, caderno e material também para que vocês façam as devidas anotações. Então, hoje iniciaremos nossa aula falando sobre os pronomes interrogativos. Então, aí a gente tem a definição e quais são os pronomes interrogativos em espanhol. Então, os pronomes interrogativos são palavras que fazem perguntas de forma direta ou indireta para um substantivo que não se menciona. Então, o que seria uma pergunta direta ou indireta? Uma pergunta direta é aquela em que ocorre não só o uso de pronome interrogativo, mas também o ponto de interrogação na frase. E uma pergunta indireta é aquela em que não tem o pronome de interrogação na frase, mas que não deixa de ser uma pergunta também. Outra coisa importante que vale a pena a gente mencionar é que os pronomes interrogativos em espanhol sempre são acentuados, sempre levam acento. Continuando, os pronombres interrogativos. Então, vocês têm aí os pronomes interrogativos em espanhol. Donde, por qué, quando, qual, quantos, quién, como, de donde, que. Então, relembrando, todos são acentuados, todos levam acento. Agora nós vamos ver os pronomes interrogativos nas perguntas em espanhol. Então, a gente tem pronome interrogativo e para cada pronome interrogativo a gente tem um exemplo com eles. Então, do lado esquerdo da tela, começando, a gente tem como te llamas, que haces, que você faz, quando cumples anos, quando você faz aniversário, donde vives, onde você mora, quiénes, quién es tu professor, quiénes são tus padres. Aí é importante ressaltar que o pronome quem, em espanhol, ele tem a forma singular e ele tem a forma plural, quién e quiénes. O que vai diferenciar uma forma da outra é o substantivo da frase. Quién es tu professor? Professor é um substantivo que está no singular. Então, a gente usa a forma no singular quién. Quiénes são tus padres? Padres, pais, é um substantivo que está no plural. Então, a gente usa a forma quiénes. Do lado direito. Por quê? Por que quieres aprender espanhol? Qual, quales, quais, qual, quais. Aí os exemplos. Qual é tu canção favorita? Quais são tus sapatos? Quanto, quantos, quanta, quantas. E os exemplos. Quanto cuesta? Quantos anos tienes? E de donde? De donde eres? De onde você é? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver dos verbos irregulares no presente do indicativo. Lembrando que na aula passada, nós vimos os verbos regulares. Hoje nós vamos ver os irregulares. E a irregularidade que nós vamos ver hoje, no presente do indicativo, são os verbos que terminam em OI, OY, na primeira pessoa do singular. No caso, yo, que é a primeira pessoa do singular. Então, nós temos na tabela 3 verbos: dar, estar e ir.
Os 3 verbos conjugados na primeira pessoa do singular terminam em oi. Então, yo doy, yo estoy e yo voy. Então, é essa a irregularidade dos verbos dar, estar e ir, ou seja, terminar em OY na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Então, a conjugação desses verbos. Verbo dar, yo doy, tu das, ele dá. Nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Verbo estar, yo estoy, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Verbo ir, yo voy, tu vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Lembrando que esse conteúdo vocês encontram no livro, na página 32. Agora iniciando a correção dos trabalhos de casa. Espero que vocês tenham feito os trabalhos que foram passados na última aula. A gente vai começar a correção pela página 29, número 1. Busca 10 nacionalidades en la sopa de letras e escríbelas em el continente correspondiente. Então, aí vocês têm uma sopa de letras, onde vocês vão encontrar 10 nacionalidades, que já estão localizadas aí, de acordo com a figura, com a página do livro. E embaixo vocês têm os continentes, e em cada continente vocês vão escrever a nacionalidade correspondente de cada um desses continentes. Então, na letra A, América, as nacionalidades são uruguaio e guatemalteca. Na letra B, África, marroquí, ganesa. Na letra C, Ásia, saudi, índio. Letra D, Europa, belga e danês. E na letra E, Oceania, marchalês, neozelandês. Continuando a correção dos exercícios da página 29, número 2. Lê as pistas de cada persona e descubra suas nacionalidades. Então, através das dicas, é possível que a gente descubra as nacionalidades de cada uma das pistas. Então, na letra A, esta cabina telefônica de color roja é típica de meu país. Então, a cabine telefônica vermelha é típica da Inglaterra. Então, eu sou inglesa. Letra B. Vivimos em uma isla em América Central. Em seu nome há 2 palavras. La primeira empieza por la P, la segunda por la R. Somos, então, uma ilha que fica na América Central, Puerto Rico, somos puertorriqueños. Letra C. Mi país es conocido por los camellos y las pirámides, pero hay mucho más para conocer aqui. Eu sou, então, um país que é conhecido por ter camelos e pirâmides, é o Egito. Eu sou egípcio. Letra D. La bandera de nuestro país es blanca como un círculo rojo en el centro. Somos a bandeira vermelha, a bandeira branca com um círculo vermelho no centro, é a bandeira do Japão. Somos japoneses. Letra E. Mi país tiene playas belíssimas e lo típico são los canguros. Então, país de praias belas
E o canguru é típico nesse país. Então, sou australiana. O país é Austrália. Letra F. E tu? De onde eres? Então, aí a resposta é pessoal de vocês. Então, a sugestão aí de eu sou de Brasil. E encerrando a correção de hoje, a página 30. Lee as frases e completa os espaços com o profissional adequado. Sobre as profissões, o vocabulário que nós vimos na última aula. Letra A. Mi pelo es muy largo, necessito cortá-lo. Vete a um. Então, se o meu cabelo está muito comprido e eu preciso cortá-lo, eu preciso ir a um peluqueiro, cabeleireiro. B. Estão acusando a mi padre por una deuda que não é suya. Que devemos fazer? Então, meu pai está sendo acusado por uma dívida que não é dele. Que devemos fazer? Busquem a um buen abogado. Então, procurar um bom abogado. Mi tio tem um restaurante e necessita alguém para ajudá-lo a servir as mesas. Conoces a alguém? Então, meu tio ele tem um restaurante e precisa de alguém para servir as mesas. Então, você conhece alguém para fazer esse tipo de serviço? Se mi vecino es camareiro e está buscando emprego. Então, meu vizinho ele é garçom, camareiro. Letra D. Que quer ser de maior, Lucia? Me encanta viajar em avião. Por isso, me gostaria ser azafata. Azafata, aeromoça. Letra E. A este niño le encanta la pelota e sabe jugar muy bien el fútbol. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Creio que será um grande... Então, se o meu vizinho gosta muito de jogar futebol, eu acredito que ele será um jogador de futebol, futebolista. Letra F. Mi madre quiere comprar los muebles para la habitación de mi hermanito que va a nacer. Então, meu irmãozinho vai nascer e minha mãe necessita comprar os móveis do quarto dele. Me recomendas algum profissional? Sim, conosco a um. Então, eu conheço um marceneiro, ebanista, muy bueno cerca de la oficina donde trabajo. E para casa, livro, páginas 36, exercício 2 e a página 39. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.